a academia, né? Sobre a escola. Academia? Eu passei um bom pedaço da minha vida em bancos escolares. E 90% dos meus professores, alguns queridos amigos que me provocam boas lembranças, 90% deles eram da esquerda. E falavam de política na sala de aula. Eu nem vou entrar na discussão, porque acho que não vem ao caso. Espera um pouquinho, você está falando... Que não vem ao caso. Você está falando de curso universitário. Não, estou falando de primeiro grau, estou falando de segundo grau, estou falando de curso universitário, eu só não falo da pós-graduação, porque aí na pós-graduação muda um pouco. Mas eu passei uma vida com professores de esquerda, com professores defendendo as esquerdas, com professores defendendo o PT. Uma vida. Uma vida. Caramba! Então tem de haver, sim senhor, controle nesses casos. Eu não estou falando de ideologia de gênero, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de enviesamento político. Cara, você... Enviesamento político. Você viveu uma situação... Eu estudei em escola pública, estudei em escola particular, me formei, me pós-graduei. Meus professores, alguns, repito, queridos amigos, todos com viés de esquerda, um discurso parecido com o seu, Ivan. Discurso muito parecido com o seu. Ah, tá. Você foi premiado, então, porque eu não me lembro de nada disso, de ter... Claro que tinha professores de ideologia progressista ou de esquerda, né? E que falavam com paixão, né? Das questões ideológicas de esquerda, falavam com mais paixão do que das questões ideológicas de direita, né? Mas tive professores, por exemplo, tive um professor que era oficial de reserva, oficial da reserva do Exército, do CPOR, como CPOR lá de Santana, lá no bairro de Santana, ali na cidade de São Paulo, um professor que era oficial do Exército, oficial da reserva, mas era oficial do Exército, 10%, da direita. Talvez 15% de não direita. Tinha enviesamento político nenhum para a esquerda ou para a direita, ou se tinha, se preocupava em dar aula, explicar a matéria, ensinar a matéria. Agora, 85%, 90% deles tinham viés político e deixavam isso muito claro e indicavam aos alunos o que era, na opinião deles, correto e o que não era correto. Ah, tá. Então você foi doutrinado na esquerda e virou de direita? Não, eu não fui doutrinado. Então não tem sentido o que você está falando. Na esquerda. O que não tem sentido o que você está falando. O que não tem sentido é dizer que isso não acontece. Não. Acontece claro até acontece. hoje. E não aconteceu só comigo, porque nas salas de aula que eu frequentei não tinha só eu, né? Éramos eu e mais 40, em média, né? Eu e mais 35, né? Todas as escolas que eu passei. Claro que acontece. Você vai ter professores que são de esquerda, você vai ter professores que são de direita. Aliás, na escola eu peguei a reabertura, né, do Brasil, 84, 85, e depois as eleições de 89. Então, carga política muito grande. E se o cara for de... Tinha professor que ia com a estrelinha do PT na roupa da aula. Sim, não, isso eu vi. Isso eu tive. Professores que iam com um símbolo de algum partido, alguma coisa assim. Isso eu vi. Agora, que o professor vai para a sala de aula, que o professorado vai para a sala de aula com o intuito de doutrinar os seus alunos, você me desculpe, mas tem aqueles que extrapolam, Ivan. Tem os que extrapolam, tem os que metem os pés pelas mãos. Você não pode tirar... Se vão conseguir doutrinar ou não é outra história, mas deixam a sua mensagem, sim. Você não pode pegar um caso isolado, um fato isolado e tratar como se fosse regra geral. Não é regra geral. Eu não acredito que seja regra geral. Que os professores entrem na sala de aula, o conjunto dos professores, eles vão para a sala de aula, todos os professores, olha, hoje nós vamos doutrinar aquela molecada, vamos fazer virar tudo comunista. Que isso não existe. Que tem um professor ou outro, ainda mais aquele que é militante. Não, eu estou afirmando que um professor ou outro, não. Eu fiz faculdade de comunicação, eu fiz jornalismo. Na minha faculdade de jornalismo, 95% eram de esquerda, quando não com participação em sindicato. O Leandro Carnal,
Conheço o Leandro Carnal, historiador, Leandro que Carnal, hoje é um popstar, está na televisão, no exatamente. rádio, palestrando por aí. O Leandro Carnal fez um comentário. Eu não vi. Eu li num portal aí da internet alguém comentando a análise que ele fez de um colégio de ensino médio no Rio Grande do Sul, acho que em Porto Alegre. Ele é gaúcho, né? Pois é. E lá naquele colégio, os alunos fizeram uma festa chamada Se Nada Der Certo. E uns se vestiram de garis, outros, enfim, se vestiram assim de profissões... Lamentável. Você viu isso aí? Eu acompanhei o caso, lamentável. Pois é. Se nada der certo, o que eu vou ser? Eu vou ser gari. Se nada der certo, o que eu vou ser? Vou ser empregada doméstica. Como se ser gari fosse um lixo. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. O professor Leandro Carnal fez um comentário sobre isso. Ele disse, olha, para o pessoal que diz que se doutrina os alunos de uma escola respeitada, para uma ideologia de esquerda nas escolas... De uma escola respeitada do Rio Grande do Sul. Ele falou, está aí o exemplo que não é isso. Está aí o exemplo que não é isso. Porque isso não é doutrina de esquerda. Isso é o mais absoluto preconceito, discriminação contra a classe trabalhadora. Esse é um exemplo da mais absoluta infelicidade. Pois é, mas é o que eu estou falando. Isso não é coisa generalizada, coisa que não pode ser tolerada numa escola, salvo engano, essa escola goza de um bom conceito, salvo engano, essa escola gaúcha é uma escola particular. Pois é. Não é uma escola da rede pública. O que a gente não pode fechar os olhos é para os professores que, sim, exageram, falam de política na sala de aula, indicam as suas vertentes políticas como as melhores, né? Porque tem essa coisa, eu não sou de esquerda, eu sou progressista. E você não é de direita, você é liberal. Essa terminologia, né, progressismo, não tem a ver com 14 milhões de desempregados. Né? Progressismo não tem a ver com corrupção, ou tem? Com os escândalos de corrupção recentes nesse país. Progressismo não tem a ver com gente morrendo em corredor do hospital, com policial que não recebe, com professor que não recebe. E o liberalismo muitas vezes tem a ver, ou na maioria delas, com as coisas funcionando. Mas, de todo modo, eu não sou de esquerda, eu sou progressista. Você não é de direita, você é liberal. Então me chamem de liberal. Agora, eu vivenciei, Ivan, professor fazendo discurso de esquerda dentro da sala de aula. Tá. Muitas vezes ao longo da minha vida, de estudante, que até hoje eu vivo fazendo curso por aí. Isso acontece. E na graduação, na pós-graduação, cursos de extensão, no primeiro e no segundo graus. Isso acontece. O que você não pode confundir é um professor que entra na sala de aula, ou 2 professores, ou 3 professores que no momento de falar sobre um determinado assunto de viés de esquerda, esse professor, ele fala com mais entusiasmo, ou ele leva até os alunos, tenta até induzir os alunos a esta ideologia, porque ele é um militante, ele é um simpatizante, né? Anda até com a estrelinha lá, ou do PT, ou do partido, ou a foice e o martelo, o raio que o parta, né? Agora, você não pode, por conta de situações como essa, induzir as pessoas a pensar que há uma doutrinação por parte do Estado, que é o que propõe essa ideia da escola, como é que é, sem partido. O que propõe é levar as pessoas a imaginar isso, que o Estado está patrocinando, que o Estado está promovendo. Mas me parece razoável, Ivan. Uma ideologia. Me parece razoável que a escola não tenha partido, porque um professor de física não tem que falar, estou citando aleatoriamente, não estou citando ninguém, um professor de física, ou um professor de química, ou um de matemática, e até um de português, e até um de história, não tem que falar de política para crianças, seja qual for a vertente dele, seja qual for o viés político e ideológico dele. O professor de física está lá para ensinar física, ou de matemática está lá para ensinar matemática. Sim, e por aí vai. Mas estamos falando de casos que são casos isolados, absolutamente isolados. Não há, por parte do Estado, doutrinação. O que eu falei aqui, eu até citei este exemplo. Houve um embate lá na Câmara Municipal de Limeira, durante vários dias, várias reuniões da Câmara, grupos a favor e contra lá a ideologia de gênero, né? Se engalfinharam lá na Câmara, porque alguém falou que no Plano Municipal de Educação
Estava contida uma proposta de discussão na sala de aula, ou de doutrinação, ou de sei lá o quê, da ideologia de gênero. Não havia absolutamente nada disso. Não havia no Plano Municipal de Educação, não havia no Plano Estadual de Educação, não havia no Plano Nacional de Educação. Eu não estou colocando em discussão, eu concordo com você. Acho que você está correto. Não, tá certo? Concordo com você. Então, os políticos usam, infelizmente, do fato de uma parcela da população sem cauta, né? De uma parcela da população, gente se engalfinhando, gente se pegando. Uma parcela da população grande, às vezes, compra o peixe do jeito que o peixe é vendido, né? Pois é, essa gente frauda você tem toda a razão. Discurso. Essa gente frauda e os políticos se aproveitam disso. Eu estou me atendo à questão política, Ivan. Questão política. Porque eu tive professores que tentavam doutrinar, não sei se é esse o termo, mas vender o peixe. Vamos colocar de uma forma que todo mundo possa entender. Já aconteceu comigo. Aconteceu ao longo de toda a minha vida de estudante. Excelentes professores, excelentes pessoas. Não há problema nenhum no enviesamento de cada um. Mas que acontece. E aí pegam crianças, como na minha época, no momento em que o Brasil deixava de ser uma ditadura militar para tornar-se uma república livre, democrática. Eu sou filho da nova república. Naquele momento, o que o professor fala tem sim muito peso. O que o professor fala vai definir como vai pensar o aluno. Não tem a menor dúvida. Você olha para o professor, pelo menos eu sempre olhei, com muito respeito, vendo o professor como uma referência para toda a vida. E aí o professor diz para você que aquele regime é melhor que o outro, você tende a acreditar no professor, porque você está formando a sua opinião, você está numa fase de formação de caráter. Então, nesse aspecto, apenas nesse aspecto, eu acho que a escola tem que ser assim, sem partido. Caio, boa tarde. Eu queria saber se o Ivan mora no Brasil ou em outro país. Desde que eu comecei a estudar, os professores sempre foram PT. Quando a gente falava de um governador que estava no poder, eles falavam mal do governo, que o governador era porcaria. Joana do Campo Belo. Ô, Joana, eu tive professores que eram de esquerda, que eram petistas, e tive professores que não tinham nenhuma... ou pelo menos não manifestavam. Se tinham, não manifestavam. Eu também tive. Né? Tive professores que jamais pregaram qualquer coisa a favor desse, muito menos política partidária. O cara podia até fazer alguma reverência a Marx, enfim, né? Mas política partidária dentro da escola, chegar lá e pregar a favor do PT. Eu nunca tive professor que pregou nas minhas aulas a favor do PT contra a PSDB ou contra quem é que seja. Né? Tive professor petista, sim, claro que tem professor petista. Principalmente aqueles que militam na POSP. Sim. Aqueles que militam na POSP, então, nem se fale, são petistas até debaixo d'água. Mas eu não vejo sentido, Ivan, professor com a estrelinha do PT na lapela. Pois é. Eu não vejo sentido. Pois é. Agora, então aí... Você imagina o professor de educação física que vai treinar os seus alunos com a camiseta do Corinthians. Eu tô falando não faz sentido. Eu tive falando, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, que era do Exército. Professor que vai com a estrelinha do PT na lapela, não faz sentido, Ivan. É mensagem subliminar, meu caro. Não precisa dizer nada. Mas isso, se o professor, que é a referência do aluno, a referência da criança, aparece na lapela com a estrelinha do PT, não precisa dizer nada. Mas nós estamos falando de coisas distintas. Essa situação que você está relatando, e essa situação eu já vi, professor que comparece na escola com a estrelinha do PT ou com a estrelinha da POSP, principalmente em época de campanha da POSP, tal, das greves, etc. Essa é uma situação que a direção da escola pode resolver. Sim, isso não tem que fazer projeto de lei. Mas pode ser que a direção da escola seja petista também. Mas aí há um erro, né? Aí há um erro. Aí a escola tem que ser plural. A escola tem que ser plural. Eu queria deixar clara a minha posição. O professor pode ser petista, pode ser PMDBista, pode ser do raio que o parta. Ele pode ser do partido que ele quiser. Mas a escola tem que ser plural. Eu quero deixar clara a minha posição. Eu sou filho de professora e tenho muito orgulho disso. Tive muita sorte com os meus professores e com as minhas professoras. E sou muito grato por isso. Esse país só vai para frente com bons professores nos ensinando. E ensinando aos nossos filhos e netos, e bisnetos, e tataranetos. O Brasil só será uma nação de fato quando olharmos para a educação
e para a figura do professor, e dar à figura do professor, e darmos à figura do professor o valor que ela tem. Eu não estou fazendo nenhum protesto aqui contra nenhuma escola e nenhum professor, muito pelo contrário, eu sei que são figuras fundamentais para uma nação que quer e que precisa se desenvolver. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: ótimos professores que eu tive iam dar aula com a estrelinha do PT na camisa. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Excelentes professores, gente de muito bom caráter, professores talentosos, tarimbados, competentes, com ótimo conteúdo, ótima didática, iam dar aula com a estrelinha do PT na camisa. Então nós não podemos fechar os olhos para isso. Você questionou uma vez? Você nunca questionou? Ivan era uma criança. Uma criança. Você acha que uma criança consegue questionar alguma coisa com 6, 7, 10 anos de idade? Não consegue, Ivan. Vai questionar um militante político experiente. Então a direção da escola... Então me desculpe, mas a direção da escola, que quando você criança, estudou numa escola que o professor ia lá com o emblema do PT, me desculpe, mas a direção da sua escola falhou. Falhou e falhou redondamente. O que eu acabei de falar aqui. A escola tem que ser plural, meu amigo. Essa coisa do banheiro que está se discutindo, vamos discutir, tem que discutir essa coisa do banheiro, né? Tem que discutir. Agora, vamos discutir isso em alto nível, pô. Não, eu acho que não deve ser assim, acho que devia ser assado, acho que devia ser daquele jeito, eu acho que não devia ser e tal. Vamos discutir isso em alto nível. O professor chegou na sala de aula com a coisa do PT. Professor, não pode. Professor, a escola tem que ser plural. O que você falou. Isso, alguém pode considerar isso propaganda subliminar. Alguém pode se sentir seduzido. Sem dúvida. Por aquilo. Alguém pode se sentir seduzido por aquele símbolo, alguma coisa assim nesse sentido. Pode, tá bom. São crianças, né? Então o professor não pode fazer isso. A direção da escola falhou. A direção da escola tem que estabelecer, naquela comunidade escolar, um ambiente absolutamente plural, que é o caso da escola democrática, da escola estadual, da escola pública, enfim. Tem que ser plural. Ali está todo mundo lá dentro, a sociedade inteira está lá dentro, cada um com seus valores, cada um com suas ideias, cada um com seus caminhos. Não há a menor dúvida, tem que ser plural. Agora, dentro da sala de aula, tem que ser apartidário. Sempre. Apartidário. Sempre. Tem que ser nós respeitamos, não tem que se fazer propaganda política respeitamos partidária. a todas as vertentes, mas nós defendemos o apartidarismo. E também isso vai para a questão religiosa. Nós vivemos num país laico. Então não pode também um professor católico ou evangélico querer determinar algo para os seus alunos. Não. Dentro da sala de aula, não. A escola tem de ser plural, tem de haver um entendimento que nós vivemos numa sociedade de diferentes e as diferenças têm de ser respeitadas. Ponto final. Agora, dentro da sala de aula, meu amigo, defender vertente política ou defender viés ideológico ou defender viés político-ideológico ou religioso não faz o menor sentido. Mas você determinar o que tem que ser educado, o que tem que ser levado para dentro da sala de aula, o que não tem que ser levado para dentro da sala de aula, isso não pode ficar a critério os pais é que vão determinar, olha, eu não quero que fale de religião para minha filha, ou eu não quero que dê aula de educação sexual para minha filha. Ou para o meu filho, que seja. Isso não pode. Isso tem que ser fruto de debate dentro da sociedade, de debate por parte da comunidade de educadores, como é feito no Brasil. É feito de maneira correta. Se faz um amplo debate, uma ampla discussão em nível municipal, se leva isso para nível estadual, se leva isso para nacional, e depois se criam os planos nacionais de educação, os currículos todos. Agora, você querer estabelecer, olha, aqui não quero que fale isso, não quero que fale aquilo dentro da escola, isso Mas é bom que existam algumas diretrizes. A discussão tem que se dar no ambiente escolar. Senhores professores, a discussão tem que se nada de política dentro da sala de aula. Mas, meu Deus do céu... Então, faz sentido, Ivan. Mas está havendo faz isso. Sentido. Está havendo isso. Então, os professores estão indo discutir questões políticas partidárias. Aos montes, Ivan. Tá bom. Aos montes, então, Ivan. Tá bom. Então, vamos acabar com isso. Nós não podemos fechar os olhos para isso, como se isso não acontecesse. Vamos acabar. Ivan, o discurso de esquerda usa... não é discurso de esquerda. Usa alguns termos, né, como doutrinação, discurso de esquerda. Discurso do ódio, Mas que termo você quer? Discurso
discurso do ódio. Que termo você quer usar? Eu quero usar um termo que termo você quer usar? Eu quero usar Vamos um termo usar outro que caiba, termo, então. que caiba Não é doutrinação, melhor. o que é? Que caiba melhor. É. Eu acho que professor não tem que falar de política dentro da sala de aula. É a minha opinião. Como não tem que falar de política? Eu acho que não Meu tem, Deus do principalmente partidarizar a questão. Meu Deus do céu. É a minha opinião. Como que não tem que falar de política? Não tem que falar de política Eu dentro da sou sala de aula. professor hoje. Indicando um viés, indicando um Eu caminho. sou professor hoje. Sabendo que os professores são de maioria da esquerda. Eu sou O professor não tem hoje. que falar do que acha melhor para o país ou pior para o país. Eu sou professor hoje. Do que ele acha que deve Eu chego na sala de ser o aula, modelo ideal. o Joãozinho vira para mim e fala assim: ô professor, e o Temer, hein? Professor, eu me calo. Eu não abro a boca. E se eu chegasse, esse assunto não pode ser falado aqui dentro, criançada. E se eu chegasse a pouco, um pouco antes de você, eu, aluno, chego para o professor e pergunto, para o professor petista, e o Lula? Pois é. O professor não posso falar desse assunto aqui? Do Lula ele não fala. Não. Não, ele fala do Temer, mas do Lula ele não fala. Eu posso falar só do Geraldo Alckmin, do Lula não. Do Lula ele não fala. Da Geraldo Dilma, eu posso falar. Dilma, se o Lula, aluninho chega para o professor de esquerda e pergunta: quem foi José Dirceu? Você nunca fez essa Quem é José Dirceu? Viu? Dirceu é guerreiro do povo brasileiro. Você nunca fez essa pergunta na sala de aula para o professor? Para um professor seu qualquer que fosse, você nunca perguntou sobre a situação política do país, sobre aqueles temas que estavam todos no jornal? Você nunca fez essa pergunta? Eu não me lembro de ter discutido política. Foi você, cara? Não me lembro de ter discutido política. Nas salas de aula que eu frequentei... fui muito bom aluno. Tinha notas muito boas, mas não havia discussão política. Nas salas de aula que eu frequentei, sempre tinha um ou outro... Claro que isso não era com todos os professores. O Zuin está dizendo que o assunto encheu o saco. Tchau, Zuin. Claro que isso não era com todos os professores. Tinham aqueles professores... Mas o time do Zuin está bem, né? Está bem perto da zona do rebaixamento. que a gente gostava de ouvir, porque a gente achava que aquele professor era um professor, ou porque ele era mais simpático, ele era mais carismático, sei lá o quê. Tinha aquele professor que a gente gostava de ouvir sobre opiniões diversas. E a gente perguntava, os alunos perguntavam para ele sobre a situação política do país, sobre a situação econômica do país, sobre os grandes temas nacionais. Ora, você está numa sala de aula, os grandes temas nacionais estão presentes numa sala de aula. E o aluno quer saber o que o professor pensa, o que o professor acha disso. Professor, o que o senhor acha disso, professor? Depende. Se você perguntar para um professor da Unicamp... O professor vai falar, não posso falar nada. Se você perguntar para um professor da Unicamp, ele vai responder a partir da lógica de raciocínio dele. Se você perguntar para um professor da GV, ele vai responder de acordo com a lógica de raciocínio dele. Eu falo a partir da lógica do meu raciocínio. Eu falo com a lógica de quem? Agora, do na Reinaldo formação... eu também não falaria jamais sobre a lógica de raciocínio do Paulo Henrique Amorim. Então, né? Eu falo sobre a minha. Paulo Henrique Amorim, que vive sendo processado e condenado. Paulo Henrique Amorim, que, enfim, deixa pra lá. E que é engraçado, e que recebia caramba, milhões e milhões do PT. Eu me divirto. Fácil. Eu me divirto com os vídeos dele. Você fala bem do PT de graça. Paulo Henrique Amorim ficou milionário falando bem do PT. Tá vendo? Não. Você fala bem do PT, do Lula, dessa turma da esquerda de graça. Tá redondamente enganado. O Paulo Henrique Amorim recebeu mais de 5 milhões para falar bem. A Dilma bolada, ele vai apelar. Um perfil no Facebook, 400 mil. Pronto. 400 mil para defender a Dilma. Começou a apelação. Eu tô apelando. Tá apelando, Caio. Eu tô apelando. Você tá apelando. Claro, quando você vem aqui falar que eu fui aqui falar de PT de graça, você tá apelando. Vamos dialogar, vamos conversar, mas não apela, pô. Eu venho falar do PT. Onde que eu estou falando do PT? Eu estou fazendo discurso do PT aqui? Você cita Reinaldo Azevedo como se o meu discurso fosse o do Reinaldo Azevedo? Não, estou falando. Pode ser o Reinaldo Azevedo, pode ser qualquer um, pode ser o professor não sei das quantas lá, o Vila, Marco Antônio Vila, pode ser qualquer um desses aí que tem um perfil de direita. Sim. Né? E que tem um discurso de direita. Eles podem. Eles não são financiados por ninguém. Eles fazem isso de graça também. Mas que sejam financiados. A questão é que nem o Marco Antônio Vila pode falar, na minha opinião, de política numa sala de aula, já que ele é professor, nem o de esquerda. Não, a discussão é a seguinte. É isso que eu acho. A discussão é a seguinte. Nem para um, nem para outro. A discussão é a seguinte. Na sala de aula, o professor tem que ensinar a matéria. A discussão é a seguinte. Nas escolas brasileiras, há uma doutrinação política, seja para a esquerda ou seja para a direita, pouco me importa.
Ou se for de direita pode e de esquerda não pode? Não pode nem para a direita nem para a esquerda. Ah, bom, então já estabelecemos... Não pode, nem para uma coisa nem para outra. Já estabelecemos alguma coisa aqui. Doutrinação política não vale. Nem de esquerda e nem de direita. É óbvio, né? Mas é evidente. Ah, então já está estabelecido alguma coisa aqui. Não, porque eu pensei que é mais comum, a presença de professores de esquerda do que de direita, em qualquer. Eu não sei. No primeiro grau, no segundo grau, na faculdade, na academia, na pós-graduação. Ela precisa fazer uma pesquisa. É mais comum. Ela precisa fazer uma pesquisa. Porque quantos Como nas redações das empresas jornalistas, tem muito mais gente de esquerda do que de direita. Duvido. Redações? Duvido. Tá bom. Duvido. Faça uma pesquisa nas redações de jornais para você ver se a maioria é de esquerda. Faça uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa entre os colunistas da Folha de São Paulo. Ver. Faça para você ver. Entre os colunistas da Folha de São Paulo. Faça para você ver. Olha, basta ver na greve dos professores. Quantos professores existem no estado de São Paulo? Quantos vão para a greve, efetivamente, são lá aqueles que marcam presença na greve? Agora, tentaram fazer uma greve agora recentemente. Agora, olha aqui, um grande exemplo para desmentir, acabar com essa conversa que você está tentando impingir aqui. Agora, você está tentando impingir, sim. Agora, recentemente... Você que está tentando fazer parecer que não há professor que fala de política... Não, senhor. Política partidária na sala de aula. Essa sua afirmação é falaciosa. É falaciosa. O senhor dizer que nas redações a maioria de esquerda não é verdade. Principalmente os mais velhos. Não é verdade. Principalmente os mais velhos. Não é verdade. É verdade, a maioria não é de esquerda coisa nenhuma. A maioria é de direita ou a maioria não está nem aí. Não tem qualquer coloração ideológica. É só pegar a redação da Folha de São Paulo. Está aqui, ó. A Folha de São Paulo. Vamos falar desse pessoal que escreve na Folha de São Paulo, do Clóvis Rossi, do Jânio de Freitas, do Josias de Souza. São não é verdade da Folha de São Paulo. Não é verdade. Como não? Não é verdade que a maioria é de esquerda. Não? Não é verdade. Agora, recentemente, teve um dia desses aí, teve aquele manifesto, aquela greve geral. Aquela greve geral daquele jeito lá, né? Os professores foram chamados a aderir à greve geral. Quantos professores entraram em greve? Mas a greve geral foi um fracasso total e absoluto, né? Quantos professores? Estou falando só dos professores. Não são todos comunistas? Não são todos de esquerda? Não são todos do PT? Vocês não estavam falando isso aqui? Não são todos do PT? São todos comunistas? São todos de esquerda? A gente contraria a opinião da esquerda fica nervosa. A gente contraria a opinião da esquerda fica nervosa. Fica nervosa, fica irritada a esquerda quando a gente contraria a opinião da esquerda. Você não pode nós vamos pegar a gravação. Que a maioria de esquerda. Nós vamos pegar a gravação e na gravação eu não disse que todos são. Eu disse que a imensa maioria são. Eu disse que a imensa maioria... Não são todos. É a imensa maioria, não são todos. Não são todos. É a imensa maioria. Não são todos. Não é verdade, cara. Se eu disser que 90 de 100 representam a maioria absoluta, eu vou estar falando a verdade, mas 10 deles não são. Todos de 100 são 100. Caio, não é Todos verdade. De 100 não são 85 ou 90. Você não pode fazer essa afirmação em relação às redações dos jornais, das emissoras de rádio, das emissoras de televisão, porque não é verdade. Não é verdade. Isso poderia ser antigamente. Agora não é mais. Teve aqui aquele... gay... meu Deus do céu. Aquele grande... Um dos grandes nomes do jornalismo norte-americano, Gay Talese, esteve aqui recentemente no Brasil e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, na minha época nós éramos todos outsiders. Ou seja, o jornalista era um militante, não era partidário, na verdade é um militante da contracultura. O jornalista sempre foi um militante da contracultura. Ele nunca foi principalmente naquela época do Gay Talese, na época mais antiga, ele nunca foi da cultura, ele nunca foi do sistema, ele sempre foi contra o sistema, para melhor exemplificar. E não era questão ideológica. Nas redações, isso foi antigamente. Hoje não é verdade que a maioria é de esquerda, que a maioria é do PT. Isso não é verdade. A maioria não é. Eu aposto com você, patrocine uma pesquisa e você vai ver que a maioria não é. E nas escolas também a maioria dos professores não é de esquerda. Estou falando, tem um exemplo agora. Esse evento que teve agora, que eles foram chamados a ir à greve geral, contra as reformas, contra o governo Michel Temer, contra isso, contra aquilo.
e os professores não foram. Foi aquela meia dúzia, aqueles 10% de sempre, que são os militantes da APOESP, que são, esses sim, você pode dizer, são de esquerda, são petistas, ou são PSOL, ou são PSTU, qualquer outra coisa. Mas é aqueles 10%, Caio. Não é a maioria, isso não é verdade, Caio. Talvez o pessoal da esquerda não tenha ido à rua protestar contra o Temer porque votou no Temer. E aí como é que faz? Não vem com talvez. Não vem com talvez. A gente vai protestar contra quem a gente não vem votou? Com talvez. Como é que Eu acho faz? que a gente pode fazer essa discussão em outro nível. A gente pode fazer essa discussão não no nível da Câmara Municipal. Da pregação do ódio, sim, senhor. Que eles falam lá é pregação do ódio, Eu não estou me sim, aprofundando senhor. nessa discussão e nem estou discordando de você nessa discussão. Eu só estou dizendo que há, sim, professores que têm viés político ideológico. Mas é verdade que há. Claro então é que isso, há, é isso que eu estou dizendo. Você só não pode dizer que é a maioria. E estou dizendo... Não, eu disse que a maioria dos meus professores é. Ah, dos seus. Ah, tá bom. A maioria dos meus professores. A maioria dos professores que eu tive ao longo da vida. E olha que eu estudei mais da metade da minha vida, eu passei bem mais. Pegou a escola do Stalin. Bem mais da metade da minha vida eu passei em bancos escolares. Eu não peguei isso. Desde o primeiro grau até a graduação, a pós-graduação e outros tantos cursos que eu fiz. Professores de esquerda, sim, senhor. Eram pouquíssimos que esses que assim. Numa época que não podiam abrir a boca, né, Ivan? Porque você viveu o regime militar, né? Você, na sua época de escola, nós estávamos no regime militar. Mas dentro da sala de aula se abria a boca, sim, senhor. Se abria a boca. E eu tive professores de esquerda, sim, senhor. Tive professores que não se manifestavam, não manifestavam qualquer coloração ideológica, se azul, branco, verde, vermelho. E tive professores de direita. Eu tive tudo. E não havia doutrinação desse ou daquele. Muito pelo contrário. Havia um debate, uma conversa, eu repito, com aqueles que eram mais carismáticos e tal. A gente tinha mais sintonia, a gente procurava saber o que eles pensavam. Agora, amanhã nós vamos promover um debate aqui. Tem a impressão que eles confirmaram presença com a Lívia Lazaneu, que é representante das esquerdas, e com o Cleiton Silva, que é de direita. Com tudo isso que nós falamos aqui, para encerrar o assunto, essa discussão não cabe à Câmara Municipal de Limeira. Tenha ela razão. Eu acho que não. Tenha ela razão ou não. Principalmente da forma como está se dando. Então, a pessoa pode concordar comigo, pode concordar com você, pode discordar de nós dois. Mas o fato é que a Câmara Municipal de Limeira não tem que discutir isso. Eu só quero deixar bem claro que, ao contrário do que você fica falando aqui, eu não estou fazendo discurso de esquerda, eu não estou fazendo, muito menos discurso de PT. De esquerda, eu não estou fazendo discurso de esquerda, muito menos do PT. O que eu estou questionando é a forma como se dá o debate na Câmara Municipal de Limeira, de um discurso de ódio, sim, senhor, de preconceito. Não, a forma que se dá o debate na Câmara Municipal de Limeira é a pior possível. Discurso de ódio. Porque os argumentos são muito ruins. De ódio, sim. Com todo respeito, argumentar em cima da Bíblia não faz o menor sentido. Não, argumentar em cima da Bíblia. Discurso de ódio, pregação de ódio contra as pessoas que são diferentes. O que eu estou dizendo é que não é que não tem que discutir, tem que discutir sim. Porque aí você coloca as pessoas, Ivan, numa posição de que o homossexual não é filho de Deus, né? Pois é. Não é isso? Pois é. E aí eu posso dizer que eu posso me sentir constrangido de dividir o banheiro com uma mulher homossexual. Ah, mas ela se sente homem. Mas eu posso me sentir constrangido. Não há erro nenhum nisso, não há problema nenhum. E uma mulher pode se sentir constrangida no banheiro tendo um homossexual homem ao lado dela. Não há problema nenhum. Por isso que o que eu falei agora, aqui... Alguns vereadores fazem crer que quem é homossexual não é filho de Deus. E não é por aí. Não, e outra, eles aqui no projeto de lei está aqui, diz que numa escola lá de Minas, segundo os pais de uma escola lá de Minas, o banheiro ficou empesteado de doenças venéreas. Como se todo homossexual fosse... promíscuo. Exatamente. Como se todo homossexual fosse um putanheiro. Né? São degenerados. Cara, pera um pouquinho, tem um pingo de respeito. Não, como se precisasse ser homossexual para transar em banheiro de escola. Não, né? e segundo os pais, não é segundo a Secretaria da Educação, segundo as autoridades sanitárias, segundo os pais, né? Tá bom. Poxa, vamos discutir essa questão do banheiro? Deve ser discutido, também acho, porque tem pai que não vai gostar, tem mãe, pais, né? Que não vão gostar de saber, meu filho, como é que é a minha filha? Vai no mesmo banheiro que muito embora ele se sinta menina, ele é um menino. Biologicamente é um menino. É um homem, não é isso? Minha filha, esse pai, essa mãe não vai gostar.
E a gente tem que entender isso aí, e esse negócio tem que ser discutido. Agora, vamos discutir essa coisa em alto nível, por favor. Não desse jeito que estão fazendo lá, né, com esse fundamentalismo, dessa maneira absolutamente xiita, né? Isso é coisa de xiita. A maneira como eles estão colocando a discussão. Vamos discutir isso em alto nível, pô. Primeiro, não tem que ser discutido na Câmara de Limeira. Segundo, não dá. E eu sou uma pessoa. Na Câmara, Caio. E eu sou uma pessoa religiosa, hein? Eu sou católico, não sou evangélico. Mas não se pode usar a Bíblia para justificar posição. Porque na Bíblia tem de tudo. Esse tipo de posição não faz o menor sentido. Agora, eu posso me constranger num banheiro misto. Eu posso me constranger. Não tem nada de errado. Não quer dizer que eu sou homofóbico nem nada disso. Eu posso me constranger. Não é? Como a minha mulher pode se sentir constrangida num banheiro. Sim. E a sua também, e você também. Agora, menos, né? Menos. Eu concordo. Nesse aspecto, apesar de não gostar, eu sou obrigado a concordar com você. Pois é, mas é nesses termos aí. Agora, o pessoal costuma usar a Bíblia, né? Eles usam a Bíblia... a Bíblia é feita de vários livros. A Bíblia não foi escrita apenas por duas mãos, por várias mãos, né? São vários os autores da Bíblia e muitos deles sequer são conhecidos. Eles costumam usar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra, aquele pessoal, né, que estava lá em decadência moral, viu que Deus castigou. Ora, o que aconteceu com Ló? Vai lá ler a Bíblia. O que aconteceu logo depois que ele saiu de Sodoma, que Deus o livrou do castigo que impôs a Sodoma, aos habitantes de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? Então, para sabe, essa gente aí eu sou obrigado a partir para esse lado de chamar de xiita mesmo. São fundamentalistas, xiitas. Você vai dizer que isso é discurso de esquerda? Pode dizer. Xiita é a macaca do Tarzan? Quase isso. Bom almoço, Ivan. Até amanhã. Boa tarde, educadora.